Olá! Hoje a aula será sobre arranjo simples e combinação simples. Um arranjo simples de N elementos distintos tomados P a P é qualquer maneira de listar ordenadamente P elementos tomados dentre os N elementos dados. Escrevemos ANP para indicar a quantidade de arranjo simples de N elementos tomados P a P. A ordem dos elementos no grupo importa. Essa é a grande diferença entre arranjo simples e combinação simples. Um exemplo, então, de arranjo simples. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5? Então, nós iremos escolher 3 algarismos distintos. Então, pelo princípio da multiplicação, nós temos 5 opções para o primeiro algarismo, 4 opções para o segundo algarismo e 3 opções para o terceiro algarismo. Multiplicando as opções, obtemos 60 números diferentes. E isto pode ser escrito de outra forma, como o fatorial de 5 dividido pelo fatorial de 2. Então, 5 fatorial dividido por 2 fatorial também pode ser escrito de outra forma. 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial. E isto nos mostra a fórmula usada para calcular arranjo de N elementos agrupados P a P. A fórmula é N fatorial dividido por N menos P fatorial. Outro exemplo agora. Uma pessoa tem uma caixa com 10 livros guardados e possui uma prateleira onde cabem apenas 4 deles. De quantos modos ela pode escolher 4 dos 10 livros e colocá-los em uma pilha sobre a prateleira? Então, agora nós temos que escolher 4 livros dentre os 10 que a pessoa tem guardado. Então, pelo princípio multiplicativo, nós temos 10 opções para a escolha do primeiro livro, 9 para o segundo, 8 para o terceiro e 7 para o último. Multiplicando as opções, obtemos 5.040 maneiras. E usando a fórmula do arranjo simples, nós temos que um arranjo de 10 tomados 4 a 4, que é 10 fatorial dividido por 10 menos 4 fatorial, que podemos escrever 10 fatorial dividido por 6 fatorial, obtendo, então, 5.040. Combinação simples. Uma combinação simples de N elementos distintos tomados P a P é qualquer escolha de P elementos dentre os N elementos dados. Em uma combinação, apenas o conjunto dos elementos escolhidos é relevante, de modo que a ordem em que eles forem tomados não importa. Essa é a grande diferença entre arranjo e combinação. No arranjo simples, a ordem importa, na combinação simples, não importa. Escrevemos CNP para indicar a quantidade de combinações de N elementos tomados P a P. Um exemplo de combinação simples. Dentre um grupo de 7 pessoas, de quantas formas podemos montar uma equipe de 3 pessoas para realizar uma tarefa? Percebe-se que para montar uma equipe não é necessário que tenha uma ordem dentro da equipe. Mas nós vamos tentar resolver primeiro pelo princípio multiplicativo. Então, temos que escolher 3 pessoas dentre 7. Então, para a primeira escolha, nós temos 7 pessoas, para a segunda, 6 e para a terceira, 5. Multiplicando as possibilidades, temos 210 maneiras de montar uma equipe. E esse cálculo que a gente acabou de fazer equivale ao arranjo simples. Mas, como a ordem não importa, a gente vai aplicar, então, a combinação simples. Se nós montarmos uma equipe ABC, essa equipe será igual a ACB, BAC, BCA, CAB e CBA. Ou seja, cada equipe se repete 6 vezes. Então, para terminar este problema, nós precisamos dividir os nossos resultados por 6, porque cada equipe se repete 6 vezes. Então, fica 210, que foi o resultado obtido no arranjo, dividido por 6, ou seja, são 35 equipes diferentes.
E a fórmula da combinação, então, combinação de 7 tomados 3 a 3, é a mesma fórmula do arranjo de 7 tomados 3 a 3, só que dividido por 3 fatorial, que aí obtemos o 35 equipes. Temos, então, que combinação de n elementos tomados P a P é igual ao arranjo de n elementos tomados P a P dividido por P fatorial. E aí fica, então, n fatorial dividido por n menos P fatorial vezes P fatorial. Outro exemplo. Em um campeonato de futebol com seis times, cada time jogou exatamente uma vez contra cada um dos outros. Quantos jogos aconteceram? Novamente, a ordem dos times nos jogos não importa, porque eles só jogaram uma vez contra cada um dos outros. Então, nós podemos aplicar combinação de 6 elementos tomados 2 a 2. Então, fica 6 fatorial dividido por 6 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial, que no final resulta em 15 jogos. Outro exemplo. Um professor elaborou uma lista de exercícios com 10 questões e pediu que um aluno escolhesse 7 delas para resolver. De quantas formas o aluno pode escolher o conjunto de questões que vai resolver? Novamente, a ordem das questões não importa, então aplicamos a fórmula da combinação simples. Combinação de 10 tomados 7 a 7, que fica 10 fatorial dividido por 10 menos 7 fatorial vezes 7 fatorial, que totaliza 120 maneiras que o aluno pode escolher o conjunto de questões. E qual método utilizar neste problema? Considerando um grupo de 20 pessoas que participam de um conselho consultor de uma empresa, calcule o número de maneiras de escolher um presidente, um vice-presidente e um diretor para o conselho. B. O número de maneiras de montar uma equipe de 4 pessoas no conselho para realizar uma tarefa. Agora analisaremos cada caso separado. Então, primeiro a letra A. O número de maneiras de escolher um presidente, um vice-presidente e um diretor para o conselho. Então, aqui a ordem importa. E nós precisamos, então, aplicar arranjo simples de 20 elementos tomados 3 a 3. Então, 20 fatorial dividido por 20 menos 3 fatorial, que é igual a 20 fatorial dividido por 17 fatorial, e totaliza 6.840 maneiras de escolher um presidente, um vice-presidente e um diretor para o conselho. O segundo caso, em que formamos uma equipe com 4 pessoas, a ordem não importa, então aplicamos combinação de 20, 4 a 4, que fica 20 fatorial dividido por 20 menos 4 fatorial, vezes 4 fatorial, e totaliza 4.845 maneiras de montar uma equipe de 4 pessoas. Por hoje é isso. Se tiverem dúvidas, coloquem no fórum de dúvidas.